E aí pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre equações exponenciais. Esse tipo de equação é um pouco diferente daquelas do primeiro e do segundo grau, porque nas equações exponenciais, a incógnita, o valor que a gente quer calcular, está no expoente, ok? Mas a gente vai ver que não é tão diferente assim. Vamos ver alguns exemplos aqui. 5 elevado a x igual a 125, é o exemplo mais simples. 3 elevado a menos 2x ao quadrado mais 4x menos 2 igual a 1. Já é interessante porque eu tenho um termo do segundo grau. E aqui um terceiro exemplo, onde a gente tem duas parcelas iguais a 24, tá certo? E aqui um terceiro exemplo, onde a gente tem duas parcelas. Então vamos resolver cada um desses três exemplos. O primeiro deles, o mais simples, 5 elevado a x igual a 125. Pessoal, a ideia da equação exponencial é a gente sempre converter para a mesma base. E aí a gente trabalha com os expoentes. Eu vou aproveitar o fato do 125 ser uma potência de 5. 125 é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo. Bom, agora ambas as bases são 5. Basta eu comparar os expoentes e de maneira imediata eu tenho que x igual a 3. Vamos agora para o segundo exemplo. Esse exemplo já é diferente do primeiro, porque para começo de conversa as bases são diferentes. A princípio, não é tão imediato converter para a mesma base. Repare que o 125 é potência de 5. Agora, será que eu posso escrever o 1 como potência de 3? E a resposta é sim, por incrível que pareça. É que o 1, pessoal, é a mesma coisa que qualquer número não nulo elevado a zero. Então vamos me aproveitar dessa propriedade para escrever da seguinte forma. O 1 agora está escrito como 3 elevado a zero. Sempre que você tiver uma equação exponencial que estiver igualada a 1, considere como primeira opção essa transformação. Você vai poder fazer essa transformação, não importa qual seja a base. Aqui eu tenho base 3, por isso eu coloquei 3 elevado a zero. Mas qualquer que seja a base, desde que, claro, ela não seja zero, você vai poder escrever 1 como a base elevada a zero. Dito isso, como nós fizemos no primeiro exemplo, vamos trabalhar agora com os expoentes, já que as bases são iguais. Então temos aqui o expoente, menos 2x ao quadrado mais 4x menos 2, igual ao outro expoente que é zero. Eu vou resolver exatamente como a gente faz para uma equação do segundo grau qualquer. A equação exponencial acabou no momento em que nós nos livramos das bases. Agora virou uma equação quadrática normal. Vou dividir aqui toda a minha equação por menos 2. Dessa forma nós temos x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Poderia resolver pela fórmula de Bhaskara, mas aqui é mais imediato você perceber que esse termo é um trinômio quadrado perfeito. Ele pode ser escrito como x menos 1 elevado ao quadrado. Bom, extraindo a raiz quadrada em ambos os membros, nós temos que x menos 1 é igual a zero e agora x igual a 1. Reparem que a parte que remete à equação exponencial são somente os primeiros passos. Logo depois, a sua questão vai cair numa equação que você já conhece, tá certo? Vamos então ao nosso terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo é um pouco mais desafiador, porque eu tenho parcelas, ok? Tenho mais de uma parcela. Além disso, não importa a mágica que eu faça com esse 24, eu não consigo escrevê-lo como potência de 2. Então eu vou ter que pensar em uma outra alternativa. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é separar esse x mais 1. Lembrem-se que eu não posso somar bases nem expoentes aqui. Bases a gente nunca pode somar mesmo. Expoentes eu só poderia somar se em vez do sinal de mais eu tivesse um sinal de multiplicação, tá certo?
Então, eu vou optar por uma alternativa que é separar os expoentes. 2 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Da mesma forma, 2 elevado a 2x menos 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 2x vezes 2 elevado a menos 3. Então, nós vamos ter uma equação desta forma. Reparem que, como eu separei o x mais 1, o x apareceu aqui, e o 2 elevado a 1, eu não preciso escrever o expoente. O 2 elevado a menos 3 apareceu aqui dividindo como 2 elevado a 3. Lembrem-se que um expoente negativo significa que você precisa inverter a sua base e tornar o expoente positivo. Por isso que ele fica aqui desta forma, dividindo. Bom, agora temos que melhorar um pouquinho o aspecto dessa equação. Então, eu passei aqui este 2 para frente, só por uma questão mesmo de costume. Esse 2 elevado a 3 já transformei em 8, então não houve grandes mudanças aqui. O pulo do gato vem agora. Reparem que eu tenho 2 elevado a x e 2 elevado a 2x. Vamos utilizar uma mudança de variável muito comum nesse tipo de exemplo. Olha como essa mudança de variável é importante e ao mesmo tempo simples. Vamos fazer 2 elevado a x igual a y. Então estamos mudando a nossa variável. Em vez de calcular o x, primeiro eu vou calcular uma variável auxiliar, que é o y. Mas qual é a importância dessa mudança de variável? É porque fazendo essa mudança, a minha equação vai deixar de ser uma equação exponencial e vai passar a ser uma equação polinomial. Reparem, não tenho mais variável no expoente, agora minha variável é sempre a base. Professor, eu até entendi porque o 2 elevado a x virou y. Eu só não entendi porque 2 elevado a 2x virou y ao quadrado. Bom, então vem aqui comigo para o cantinho do pensamento que você vai entender. Reparem, pessoal, 2 elevado a x é igual a y, certo? Essa foi a mudança que fizemos aqui de maneira imediata. Só que 2 elevado a 2x, utilizando as propriedades da potenciação, é a mesma coisa que escrever 2 elevado a x elevado ao quadrado. Reparem que se eu tiver 2 elevado a x elevado ao quadrado, se multiplicar os expoentes, eu caio exatamente em 2 elevado a 2x. O que nós fizemos aqui foi basicamente o inverso. Por que fazer esse inverso? É porque 2 elevado a x é y. Então, 2 elevado a 2x será y ao quadrado. Trocando esse 2 elevado a x por y, nós temos y ao quadrado. Então, voltando aqui na nossa equação, 2 elevado a x troquei por y, 2 elevado a 2x troquei por y ao quadrado. Se você tiver dificuldade em resolver uma questão desse tipo, tiver que fazer um cálculo auxiliar, eu recomendo que você faça esse cálculo auxiliar no rascunho, exatamente como eu fiz aqui, de maneira separada do seu cálculo, assim o seu desenvolvimento continua organizado, ok? Então vamos seguir. A nossa equação é essa, e aqui novamente eu tenho uma equação quadrática. A equação exponencial acabou no momento em que a gente tirou a incógnita do expoente. Então aqui eu vou prosseguir como uma equação quadrática normal. Então, multiplicando a equação por 8, para a gente se livrar desse denominador, vamos ter isso aqui. Então, multipliquei por 8, 8 vezes 2 é 16, 8 vezes 24, 192. É possível trazer esse 192 para o primeiro membro diminuindo e a gente aplicar a fórmula de Bhaskara. Mas aqui eu quero mostrar para vocês como resolver essa questão, como resolver essa equação por meio do completamento de quadrados. Bom, qual é o termo que completa o quadrado aqui? Nós temos 16y. Para saber qual é o termo que completa o quadrado, o macete é sempre prestar atenção no termo do meio, tá certo? Então, qual é o termo que completa o quadrado? Pega o termo do meio, que é 16,
divide por 2, vai dar 8, e eleva ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Portanto, eu somo 64 em ambos os membros. Se você não está acostumado, se você não conhece essa técnica de completamento de quadrados, vai lá no nosso vídeo sobre isso, que eu explico de maneira bem mais detalhada, ok? Mas eu acho importante a gente exercitar esse tipo de resolução, porque ela ajuda bastante em outras questões. Então, já que você domina a fórmula de Bhaskara, é bastante útil que você também domine a técnica de completamento, tá certo? Então aqui, somamos 64 em ambos os membros, porque ele é o termo que completa este quadrado. Portanto, esse termo aqui da esquerda vai ser um trinômio quadrado perfeito. Reparem que aqui a gente basicamente somou 192 com 64 é 256. E agora eu vou fatorar esse termo. Ele pode ser escrito como y mais 8 ao quadrado. 256 nada mais é do que o quadrado de 16. Então, vamos agora extrair a raiz quadrada de ambos os membros da equação. Teremos o seguinte: y mais 8 é igual a 16, ou y mais 8 é igual a menos 16. É bastante importante, gente, eu sempre gosto de frisar que a raiz quadrada de 256 não é mais ou menos 16, ok? A raiz quadrada de 256 é sempre 16 positivo e não 16 negativo. A raiz quadrada de qualquer número é sempre um número positivo e nunca um número negativo. Poxa, professor, mas então por que você colocou esse menos 16? É porque o que pode ser negativo, pessoal, é o valor do y, tá certo? É o valor do y que pode ser negativo, não a raiz quadrada do 16. Essa explicação é um pouco mais técnica, é necessário um vídeo só para explicar essa diferença, então não vou me deter aqui nos detalhes, mas o importante aqui é que você associe que a raiz quadrada de um número é sempre um número positivo. Então, seguindo. Bom, nós temos duas equações para resolver, mas aqui são duas equações extremamente simples. Se y mais 8 é igual a 16, então o y é igual a 8. Se y mais 8 é igual a menos 16, então o y é igual a menos 24. Acabou? Quase! Lembra que y é minha variável auxiliar. O meu objetivo é determinar o x. Então aí eu vou lembrar que 2 elevado a x é igual a y. E substituir de volta. Se o y vale 8, então 2 elevado a x é igual a 8. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, de maneira imediata, x igual a 3 é a solução do meu problema. Por outro lado, se y for igual a menos 24, então 2 elevado a x teria que ser igual a menos 24. E aí eu tenho um problema, porque 2 é uma base positiva. Não importa o x que você coloque aqui, você nunca vai mudar o sinal da base. Então não tem como 2 elevado a x assumir um valor negativo. Portanto, essa equação não possui valores reais. Daí, o x não pertence a R e não há solução para esta equação. Portanto, a resposta do nosso problema é x igual a 3. Nesses três exemplos, resolvemos os principais tipos de equação exponencial. Dificilmente você vai ver algum problema de equação exponencial que não utilize uma dessas três técnicas. Então, a primeira técnica é imediata, que é igualar as bases. A segunda técnica é trabalhar com 1. Quando 1 aparece, você sempre pode colocar a base elevada a zero. E a terceira técnica, bastante comum e bastante importante, é essa mudança de variável, tá certo? Então, nosso próximo vídeo aí será sobre inequações exponenciais e eu aguardo vocês lá. Grande abraço!